Os céus ucranianos estão inundados com drones russos. 12 de agosto de 2025. Um ataque extraordinário da Rússia foi iniciado na tensa frente oriental, perto de Zaporizhzhia. 1.500 soldados de infantaria de elite, 120 tanques T-90 e 180 drones avançam sobre 3 cidades ucranianas. O objetivo: romper as fortificações, capturar território e declarar uma vitória imediata antes do amanhecer. A ofensiva é imparável, segundo Moscovo. Eles não fazem ideia de que estão a avançar diretamente para uma das armadilhas mais mortíferas da guerra contemporânea. A cada 8 segundos, drones espiões ucranianos acima fornecem fotos ao vivo. Espiões afiados, centenas de crateras de bombas e minas estão espalhados pelos campos abaixo, prontos para engolir tanques. Os Bodana Howitzers estão protegidos ao longo da crista e guiados por GPS a menos de 2 metros. Equipes de assalto em motocicletas e tanques Oplot estão no solo, preparando-se para um contra-ataque. A eficácia das armadilhas com espigões será comprovada. Haverá uma armadilha para o corpo russo. A formação de resposta externa russa será frustrada pela estratégia de retaliação ucraniana. Deixe-me investigar a verdade. A fronteira leste da Ucrânia não estava tranquila na noite de 12 de agosto de 2025. Em vez disso, algo novo, algo invisível, fez-na tremer. Centenas de soldados russos atravessaram a fronteira como sombras, não como batalhões, nas horas que antecederam o amanhecer. Eles deslizaram por entre as linhas da floresta e os leitos dos rios dispersaram-se pelas comunidades e campos e chegaram em grupos de 2 a 5. A sua missão era desestabilizar a área, não mantê-la. Atacar por trás, perturbar as defesas e cortar os fios assim que a ofensiva principal começasse. Era uma estratégia destinada a destruir a Ucrânia por dentro. No entanto, quando o céu ganhou vida às 6h40, o verdadeiro pavor chegou. A Rússia disparou 180 drones numa única onda bem coordenada, a partir de Zaporizhzhia, Pokrovsk e Novopavlivka. Alguns estavam equipados com ótica de alta resolução, que enviava imagens em tempo real para os ecrãs de comando russos a partir de todas as trincheiras e bunkers. Os outros estavam carregados com explosivos, todos concebidos para mergulhar com precisão em qualquer alvo selecionado pelos seus operadores. As explosões iniciais foram muito altas. Sem hesitação, hospitais, silos de chuva e prédios de apartamentos foram atingidos. Uma rua residencial inteira foi transformada numa cratera em chamas por um enxame de drones suicidas. 23 pessoas foram mortas em questão de segundos quando um drone em Zaporizhzhia colidiu com um autocarro que transportava evacuados. Mais de 200 civis, na sua maioria, jovens e idosos, tinham sido registrados pelas redes de emergência da Ucrânia quando a terceira onda explodiu no céu. Esta tempestade de gafanhotos de aço deveria ser o golpe de abrandamento para a Rússia, abrindo caminho para o que estava por vir. Foi uma janela para um pesadelo para a Ucrânia. Mas, por trás da fumaça e sob o solo, a Ucrânia já havia preparado uma resposta que Moscovo desconhecia. Uma resposta que desestabilizaria a próxima fase ofensiva da Rússia. Às 7h10, os sons dos ataques dos drones foram abafados pelo barulho dos motores. A Rússia lançou o seu poder blindado de 3 direções diferentes. A terra tremeu sob as colunas de 120 tanques de combate, principais monstruosidades de aço que pesavam mais de 45 toneladas cada. Não tinham canhões discriminatórios. Os projéteis rasgaram mercados movimentados, escolas e pontes. Dezenas de vítimas foram soterradas vivas em Pokrovsk quando uma única barragem transformou um quarteirão de casas em escombros em menos de 1 minuto. A força vital da ofensiva de Moscovo chegou atrás dos blindados. Quase 1.500 soldados de elite do exército foram carregados em 150 caminhões militares. Com as armas em punho, eles se moviam rapidamente, antecipando apenas defesas quebradas e forças ucranianas em fuga.
Os enxames de drones, de acordo com os comandantes russos, já haviam incapacitado tudo em seu caminho. A autoconfiança deu lugar ao descuido. Convencido de que edifícios com mais de 2 andares abrigavam observadores inimigos, um comandante de batalhão emitiu uma ordem assustadora, permitindo que os tanques disparassem contra qualquer estrutura. Bairros inteiros estavam em chamas e mais de 320 vítimas civis foram registradas quando a terceira coluna chegou aos arredores de Novopavlivka. A magnitude era impressionante. Mais tarde, analistas calcularam que a Rússia havia enviado o equivalente a $500 milhão em homens e blindados para a frente ucraniana em apenas 40 minutos. Moscovo pensava que estava a desferir o golpe final, o tipo de ataque de choque que quebraria a resistência antes que alguém pudesse responder. Mas por trás das estradas rurais e fazendas havia um segredo cuidadosamente planejado. A avalanche de aço pensava que não poderia ser parada. Na verdade, estava a colidir de frente com uma armadilha mortal que havia sido meticulosamente preparada e estava à espera deste momento. Por favor, informe-me se estiver a assistir do outro lado do mundo e mostre o seu apoio utilizando o trabalho e inscrevendo-se no canal antes que o exército russo entre na armadilha mortal. Vamos agora examinar como a armadilha funciona. A confiança deu lugar ao excesso de confiança à medida que as colunas russas avançavam para o território ucraniano. Os seus tanques atravessaram quintas e estradas locais aparentemente pacíficas e não afetadas pela guerra. No entanto, o terreno tinha sido transformado numa arma sob o solo. Engenheiros da 93 da Brigada Mecanizada da Ucrânia criaram uma zona mortal no campo durante semanas, trabalhando sem parar. O primeiro T-90 russo chegou a uma colina rasa a oeste de Zaporizhia às 7h23. As suas lagartas fizeram com que o solo abaixo dele desabasse, expondo um buraco escondido com quase 6 metros de profundidade em vez de solo firme. O tanque colidiu com um leito de minas antitanque ocultas em questão de segundos. Antes de se incendiar, a explosão rasgou o casco e lançou a torre 10 metros no ar. Não foi coincidência. A Ucrânia montou dezenas de armadilhas como essa, cada uma destinada a incapacitar instantaneamente veículos blindados ao longo de mais de 5 quilômetros de terras agrícolas. Havia explosivos em vários dos buracos. Outros tinham pontas de aço ao redor, destinadas a destruir as esteiras e incapacitar o pessoal. Armadilhas menores estavam espalhadas entre elas. Estacas afiadas apontavam para o céu em trincheiras estreitas. Com precisão assustadora, os soldados de infantaria russos, que estavam com pressa para desmontar e se reorganizar, caíram nelas, seus gritos abafados pela fumaça. 11 tanques russos foram destruídos ou imobilizados nos primeiros 6 minutos, sem que um único tiro ucraniano fosse disparado. Houve pânico nas colunas. A confusão tomou conta das comunicações de rádio. Enquanto algumas unidades insistiam em avançar, outras procuravam ordens para recuar. Mas não havia saída. Os blindados russos foram direcionados para zonas mortais por ilusões de corredores seguros criadas propositadamente. O segundo nível da armadilha foi posteriormente exposto pela Ucrânia no momento em que a confusão atingiu o auge. Uma linha blindada surgiu de esconderijos com os seus canhões prontos para o golpe final. Este é o aspecto mais crucial da armadilha. Por isso, não saiam ainda. A outrora orgulhosa ponta de lança russa tinha se transformado numa coleção de máquinas destruídas e tropas assustadas às 7h05. Os oficiais gritavam ordens contraditórias em meio a comunicações congestionadas, tripulações de tanques abandonavam os seus veículos e soldados corriam de caminhões em chamas. O ataque foi dividido em 2, pelos golpes precisos e pelos campos minados. O último ato perseguição e destruição veio a seguir. Centenas de unidades de motociclistas ucranianos surgiram em alta velocidade de áreas escondidas.
Eram motos de combate leves que haviam sido modificadas para uso em conflitos não veículos recreativos. Painéis laterais com blindagem óptica térmica montada no guidão e suportes para metralhadoras ou lançadores de granadas. Tinham a vantagem da velocidade. Capazes de viajar a mais de 110 km/h por terrenos agrícolas acidentados, perseguiram os russos em fuga, desviando-se entre nuvens de fumo e acidentes. Quando a infantaria russa pensou ter encontrado uma saída, foi imediatamente confrontada por motociclos que surgiram de todos os lados, lançando granadas nas valas onde os soldados tentavam esconder-se e disparando fogo de cobertura. A Ucrânia, no entanto, ainda estava ciente das unidades de infiltração. Moscovo colocara dezenas de pequenas unidades, cada uma composta por 2 a 5 soldados, para evadir as defesas e lançar um ataque pelas traseiras antes do assalto principal. No entanto, o seu objetivo transformou-se numa sentença de morte na confusão da ofensiva mal sucedida. Enquanto tentavam reagrupar-se em celeiros abandonados, valas de irrigação ou casas da aldeia, drones espiões ucranianos que já sobrevoavam o céu monitorizavam os seus sinais de calor. Um a um, morteiros precisamente apontados choveram sobre as suas coordenadas. Em 20 minutos, 11 equipas de infiltração foram destruídas só em Novopavlivka. As suas tentativas de emboscada foram reduzidas a armas partidas e crateras. Às 7h20, o campo de batalha transformou-se numa zona mortal sem saída. Os tanques Oplot avançaram inexoravelmente com os canhões levantados, cercando os sobreviventes russos que se amontoavam em torno de veículos destruídos. Antes que qualquer rendição formal pudesse ocorrer, o fogo de artilharia dos canhões Bodana da Ucrânia impediu algumas forças de recuar, acenando com garras brancas em sinal de rendição. O número de baixas aumentou a um ritmo alarmante. Após 40 minutos de combate intenso, a Ucrânia neutralizou mais de 600 soldados russos mortos, capturados ou incapacitados, e destruiu ou inutilizou cerca de 70 veículos blindados. Mais de 150 prisioneiros foram detidos apenas por destacamentos de motociclistas que os perseguiram por campos abertos enquanto fugiam. Sob vigilância aérea contínua, as tropas de infiltração, outrora consideradas uma estratégia astuta dos russos para causar confusão, tornaram-se alvos fáceis. Os comandantes ucranianos enviaram uma mensagem assustadoramente direta através de linhas seguras, enquanto colunas de fumo se erguiam nos arredores de Zaporozhye. O inimigo está destruído. Continuem avançando. Amanhã ainda não havia chegado a sua hora mais mortal, e o ataque russo, que deveria tomar 3 cidades antes do café da manhã, acabou sangrando em território ucraniano antes mesmo de cruzar o primeiro cinturão ofensivo. Às 7h45 não havia mais combates no campo de batalha. Era um cemitério. Em menos de 90 minutos, o que a Rússia havia começado como um ataque ousado com 1.500 homens de elite, 120 tanques e 180 drones, foi destruído. As consequências surpreendentes foram captadas por imagens de satélite. Uma faixa de devastação com cerca de 5,5 quilômetros repleta de aço carbonizado e destroços em chamas. Campos que horas antes eram terras agrícolas tranquilas, estavam agora crivados, com mais de 200 buracos distintos, cada um significando a localização de blindados ou tropas que tinham sido engolidos vivos. Moscovo pagou um preço impressionante. 42 dos 120 tanques que entraram na Ucrânia foram destruídos e reduziram-se a carcaças em chamas, enquanto 23 ficaram incapacitados e abandonados com as suas tripulações mortas ou em fuga. Mais de 80 dos 150 caminhões militares foram destruídos, vários deles incendiados com os soldados que transportavam ainda no interior. Em apenas 85 minutos, as estimativas ucranianas confirmaram mais de 1.050 baixas russas. 150 foram capturados, 290 ficaram feridos e 610 morreram. Para efeito de comparação, a força de combate de um regimento inteiro foi destruída em menos tempo
do que levaria para jogar uma partida de futebol. A estratégia de infiltração que deveria virar o jogo não funcionou melhor. Durante a noite, pelo menos 37 equipas de infiltração russas, compostas por 2 a 5 homens cada, infiltraram-se na Ucrânia. 31 das tropas foram totalmente destruídas pela manhã, enquanto as outras 6 foram dispersas e feitas prisioneiras. Nenhum dos infiltrados teve sucesso na sua missão. O momento foi embaraçoso para o Kremlin. Para declarar ganhos territoriais, antes da sua reunião planeada com Donald Trump, Putin esperava uma vitória limpa. Em vez disso, ele foi manchete dos jornais sobre a maior derrota militar sofrida pelas forças russas em um único dia desde o início da guerra. 3 generais russos foram colocados sob investigação urgente, de acordo com informações de inteligência, com um deles supostamente capturado nas primeiras horas após a derrota enquanto tentava fugir de Moscovo. No entanto, uma imagem se destacou em meio ao derramamento de sangue. Um jovem russo, quase inconsciente, com o rosto queimado, foi visto a receber um cantil de água de um soldado ucraniano nos escombros perto de Novopavlivka. O rapaz tinha 19 anos. Em poucas horas, a imagem viralizou em todo o mundo, servindo como um lembrete de que as 610 pessoas mortas, 290 feridas e 150 capturadas eram todas vidas humanas subitamente ceifadas pelo conflito. Analistas militares da OTAN prontamente se referiram à emboscada como um terremoto doutrinário. Era inédito em combates modernos combinar drones e artilharia precisos do século XXI com armadilhas, fossos, espigões e camuflagem do velho mundo. O ataque da Rússia foi frustrado pelo planeamento, engenharia e cooperação, e não pelo puro poder de fogo. Isso foi demonstrado pelos números. A Ucrânia destruiu uma força de assalto russa, com mais de 750 milhões de em equipamentos e pessoal por menos de 20 milhões em minas, drones e projéteis de artilharia. Isso foi mais do que apenas sobrevivência para a Ucrânia. Era uma prova de que a tecnologia combinada com a criatividade pode transformar terras agrícolas em uma fortaleza, que o planejamento e a paciência podem derrotar a força física e que o sucesso é possível, mesmo diante de adversidades esmagadoras. O ataque russo em 12 de agosto de 2025 chegou a um fim silencioso às 8h da manhã. Em menos tempo do que o necessário para tomar o pequeno almoço, mais de 1.000 vidas russas, 200 veículos e os 750 milhões de dólares em material de guerra foram destruídos. O mundo foi então lembrado de um facto que as estatísticas não podem mudar como resultado desse silêncio. A sabedoria, a bravura e a humanidade das pessoas que se levantam para defender são o que realmente possuem poder, não as armas que se lançam. A clareza do combate de 12 de agosto de 2025 será lembrada mais do que a sua duração. O ataque massivo da Rússia, que incluiu 1.500 tropas especiais, 120 tanques e 180 drones, foi destruído em 85 minutos por fogo e silêncio. Apesar de estarem em desvantagem numérica e armamentista no papel, os defensores da Ucrânia transformaram estradas em armadilhas mortais, terras agrícolas em fortalezas e a paciência em uma arma mais eficaz do que qualquer míssil. Os números eram surpreendentes. Em questão de minutos, 31 equipas de infiltração foram eliminadas, 42 tanques foram convertidos em ruínas carbonizadas, mais de 80 caminhões foram destruídos e mais de 1.000 russos foram mortos. O que Moscovo esperava que fosse uma vitória rápida transformou-se no ataque surpresa mais catastrófico da guerra. Mas a verdade era mais do que os números. Sem visão, a força bruta é apenas caos revestido de aço. Esta vitória foi mais do que uma questão de sobrevivência para a Ucrânia. Serviu como um lembrete para a Rússia, a OTAN e o resto do mundo de que mesmo as ofensivas mais formidáveis podem ser derrotadas com estratégia, engenho e determinação. E uma imagem se destacou mais do que cada tanque destruído e cada drone interceptado.
Um soldado ucraniano dá água a uma criança russa ferida. Prova de que a humanidade sobrevive mesmo no caldeirão do conflito. A lição aprendida naquela manhã ressoará quando os generais do futuro escreverem os seus manuais e os historiadores examinarem este conflito. O que realmente lhe dá poder é o quão bem espera, o quão preciso é o seu comportamento e o quão firme se mantém na sua causa, não o quão alto ataca. Em 12 de agosto de 2025, a Frente Oriental da Ucrânia testemunhou uma das emboscadas mais dramáticas da guerra moderna, onde a preparação e a engenhosidade transformaram um campo de batalha num cemitério para uma força invasora que se acreditava imparável. E os acontecimentos desenrolaram-se com tal precisão que os historiadores militares irão analisá-los durante décadas, começando com a ofensiva massiva da Rússia, com 180 drones, 120 tanques e 1.500 soldados de infantaria de elite avançando em direção a Zaporizhzhia, Pokrovsk e Novopavlivka, buscando uma brecha relâmpago antes do nascer do sol. Mas, enquanto os drones escureciam, o céu colidindo com áreas civis, silos e autocarros de evacuação, deixando centenas de vítimas em poucos minutos, os comandantes ucranianos mantiveram a calma, pois sob as terras agrícolas e aldeias, semanas de engenharia haviam preparado fossos, minas e armadilhas com espinhos que destruiriam as colunas blindadas. E quando o primeiro tanque T-90 caiu num fosso escondido e explodiu, o pânico se espalhou pelas unidades russas à medida que mais veículos caíam em zonas mortais cuidadosamente preparadas, enquanto drones ucranianos rastreavam infiltrados e equipas de assalto em motocicletas perseguiam soldados em fuga a 110 km/h, criando o caos onde a Rússia esperava o triunfo. Às 7h45 da manhã, menos de 90 minutos após o início da ofensiva, imagens de satélite revelaram mais de 5 quilômetros de destruição, com 42 tanques queimados, 80 caminhões aniquilados e mais de 1.000 baixas russas registradas. Um regimento inteiro eliminado mais rápido do que um jogo de futebol, enquanto analistas da OTAN observavam que a Ucrânia gastou menos de 20 milhões de dólares em minas, drones e artilharia para desmantelar um ataque no valor de 750 milhões, provando que a previsão e a coordenação superam a força bruta. Ovando que a força bruta sem visão colapsa no caos, enquanto a estratégia e a paciência transformam a defesa em vitória. E quando os futuros manuais militares forem escritos, eles ecoarão a lição daquele amanhecer que a guerra não se resume ao barulho que se faz, mas à sabedoria com que se espera, a precisão com que se age e a profundidade com que se acredita na causa. E mesmo com as chamas a marcar os campos de Zaporizhzhia, a imagem que ficou gravada não foi a de destruição, mas a da humanidade persistindo em meio à devastação, um soldado oferecendo água a um jovem inimigo, um testemunho silencioso de que a coragem é mais forte quando temperada pela compaixão. E enquanto o mundo assistia uma verdade, permaneceu inabalável. Em menos de 90 minutos, o grande ataque da Rússia fracassou não por fraqueza, mas pela força da preparação. E a Ucrânia lembrou ao mundo que a determinação e a sabedoria continuam sendo as armas mais afiadas na guerra. Se achou esta história impactante, inscreva-se e curta o canal. Isso nos permite fornecer mais histórias e análises importantes.